Você já parou para pensar que as rodas do lado esquerdo do seu carro giram para um lado e as rodas do lado direito giram para outro? Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como controlar motores de até 2 amperes com o seu Arduino. Para isso, eu vou usar o Arduino Shield Motor 2x2A, que é esse aqui que está na minha mão. Aí você pergunta, 2x2A, para que colocar uma sigla dessa depois do nome do Shield? Poderia ser só Shield Motor? Então a ideia dessa sigla 2x2A é que o 2x significa que você pode controlar 2 canais de maneira independente um do outro e cada canal liberar uma corrente de até 2 amperes. O que significa isso? Muitas vezes você tem motorzinho, né? Um motorzinho pequeno de brinquedo ou até uns motores um pouco maiores que você olha lá no datasheet deles, no manual deles, aparece que a corrente que eles trabalham é de até 2 amperes. Então tudo que for de uma corrente aí de 0 até 2 amperes ou 0 até 2000 miliamperes, você vai poder controlar com esse shield. É claro que se você tem um robô com 4 motores, 2 de um lado e 2 do outro, e os 2 motores de um lado juntos não precisam de mais de 2 amperes para funcionar, você pode ligar os 2 juntos em um dos canais dele aqui. Então, se você tiver quantos motores forem e eles não precisarem de mais de 2 amperes juntos, né, somando a corrente que todos eles puxam, você pode usar um canal só para todo um lado do robô, igual eu vou fazer no final do vídeo. Com esse shield, você vai poder controlar 2 ou mais motores, né, nessa condição, desde que todos eles juntos não passem de 2 amperes. Você vai poder controlar tanto a direção, né, o sentido de rotação do motor, se é sentido horário ou anti-horário, e também você vai poder controlar a velocidade de rotação dos 2 canais de maneira independente. Então você vai poder estar rodando um motor bem devagarinho em um sentido de rotação e no outro canal você vai poder estar rodando outro motor bem mais rápido em outro sentido, por exemplo. Então os 2 canais são totalmente independentes. O que você fizer em um, você pode fazer totalmente diferente no outro, não tem problema nenhum. Quando você olha para esse shield, você vê que ele tem uns conectores estranhos aqui, né? Parece uma navezinha aqui. E por que ele tem esses conectores estranhos aqui, meio que saindo para fora da placa? Porque pensando em quem vai fazer um robô, por exemplo, geralmente quando você vai fazer um robô, você precisa colocar mais coisas em cima do Arduino. Então você tem um Arduino, você tem o shield motor e em cima você vai precisar colocar um outro shield para ligar sensores, para ligar... Por exemplo, se você for usar um Arduino Shield Protofull, o Arduino Shield Protofull é aquele que você consegue ligar servos motores, você consegue ligar sensores, todos no padrão de 3 vias. Você consegue também ligar um módulo XBee para fazer uma comunicação sem fio com o seu robô. Se você tiver um shield motor que tenha esses conectores, né, onde você vai ligar a alimentação ou a bateria do seu motor e do outro lado você vai sair com os motores, se esses conectores forem muito altos, você não vai conseguir ligar de um jeito bom, de um jeito fácil, o outro shield em cima, mesmo que você faça alguma gambiarra, coloque alguma barra de pino maior e por aí vai. Com esses conectores aqui na altura dos conectores empilháveis, se você quiser pegar outro shield, por exemplo, o Protofull, e colocar ele em cima dele, você vai ver que você não tem problema nenhum. Você não vai ter nenhum tipo de curto-circuito entre uma placa e outra, elas não vão ficar se batendo e você consegue deixar o seu projeto mais baixo, ligar a alimentação dos motores e os motores do outro lado sem problema nenhum e vai ficar assim. O Shield Motor 2x2A ele tem vários LEDs de indicação, né? Ao total tem 5 LEDs de indicação. Bem aqui do lado do conector para alimentação dos motores, você tem um LEDzinho que vai acender verde assim que o shield estiver alimentado. Tendo alimentação, o LED vai acender em verde. E bem aqui, do lado de cada um dos conectores, um de cada canal, aqui você tem mais 2 LEDs. Esses LEDs vão indicar para você o sentido que a corrente está fluindo. Não faz muito sentido pensar em sentido da corrente estar fluindo, então fica mais fácil você pensar que só de olhar para o shield você vai conseguir saber se o motor que você está ligado nesse canal aqui, por exemplo, está rodando para um lado ou para o outro, e a mesma coisa para o motor que está ligado no canal de baixo. Então, com esses LEDs, você consegue, só de olhar para a placa, saber o sentido de rotação de cada um dos motores dos canais que você tem aqui. Bacana desse shield também, para você que não mexe muito com o Arduino, ou se você mexe com o Arduino
mas vai querer usar alguma outra placa, por exemplo, um Arduino Pro Mini, um Arduino Mini mesmo, um Arduino Nano, aqueles Arduinos que não tem o mesmo padrão, o mesmo formato de um Arduino, ou para você que está usando o PIC, o legal desse Shield é que ele também serve como módulo, né? Então, todos os pinos importantes do OCI que a gente usa aqui, que é um L298, estão disponíveis aqui nesse barramento do lado aqui. Então, tudo que você precisa para fazer o controle dos motores, assim como você faria no Arduino Uno, no Blackboard, você vai poder ligar aqui, você pode soldar os fios direto aqui, ou você pode soldar uma barrinha de pino aqui e fazer o controle por qualquer outro microcontrolador que você tem. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse Shield funcionando. Você vai ver que para trabalhar com ele é muito tranquilo, é muito simples. Você não vai precisar nem de biblioteca para Arduino. Basicamente você tem que brincar com 4 pinos. 2 desses pinos vão falar a direção dos motores e os outros 2 vão falar a velocidade de cada um deles. Vamos dar uma olhada no código. De uma maneira mágica, eu já recebo o meu carrinho. Olhando aqui o código que eu preparei para mostrar para vocês isso aqui funcionando, você pode ver que é um código bem curtinho aqui, não tem grandes segredos não. Internamente, o Shield está ligado no Arduino com esses 4 pinos aqui, pino 5, 6, 7 e 8. Os pinos digitais 5 e 6, conforme eu tenho aqui, são os pinos que vão falar para o meu Shield a velocidade que eu quero que cada canal gire. Então, tem uma escolha, tem uma razão pela escolha dos pinos 5 e 6, porque eles são pinos de PWM. Então, se você já trabalhou com PWM, você sabe que eu consigo variar esses valores de 0 a 255. Para setar a velocidade, você vai ver que vai ser só colocar um analog write lá, o pino que eu quero, seja lá do motor A ou do motor B, e a velocidade, sendo que 0 vai ser o meu motor parado e 255 vai ser meu motor na maior velocidade que eu conseguir aqui, né? Então, se eu pegar qualquer valor que tiver entre 0 e 255, eu consigo fazer os motores girarem mais devagar ou mais rápido, eu consigo até fazer uma rampa de aceleração e tudo mais. Os outros 2 pinos, os pinos 7 e 8, são pinos digitais comum. Por quê? Eu só preciso deles para informar o sentido de rotação. Como que eu vou informar o sentido de rotação? Se eu colocar o pino em nível lógico alto, ele vai girar para um lado, e se eu colocar em nível lógico baixo, ele vai girar para o outro, tá? É bem tranquilo de entender isso aí. Aqui no setup, eu vou falar que os 4 pinos são saídas, né? Eu vou usar todos eles para emitir uma tensão para mim poder conversar com o Shield aqui. No loop, eu tenho o que eu vou querer ficar fazendo aqui dentro. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou, primeira coisa, pegar a direção dos 2 motores, que eu chamei de direção A e direção B, canal A, canal B, canal 1, canal 2, seja o jeito que você quiser chamar, e eu vou setar os 2 em high. E aqui embaixo eu uso os analog write para falar a velocidade que eu quero que cada um dos motores tenha. Você pode ver que eu coloquei a mesma velocidade aqui, mas esses valores poderiam ser quaisquer outros. Esse valor não precisaria ser o mesmo que esse daqui de baixo. Eu vou fazer o meu robô andar para frente numa velocidade de 200, tá? Que não é o meu limite, o limite seria 255. E eu vou ficar 1 segundo fazendo isso, conforme essa linha de código aqui. Depois, o que eu faço nessas 2 linhas aqui? Eu não mexi em direção, eu só mexi na velocidade. O que acontece aqui? Os 2 motores, tanto o A quanto o B, eles vão parar, né? Porque a velocidade é 0. Quando a velocidade é 0, meu motor vai estar parado. Aí eu vou ficar 1 segundo parado, e aí eu vou mudar o sentido de rotação. Antes estavam os 2 em high, e agora os 2 estão em low. Então, eu vou voltar com a velocidade 200 e vou esperar mais 1 segundo. Aí eu vou parar de novo e esperar mais 1 segundo. O que eu espero que aconteça com isso? Que o meu robozinho vá para frente durante 1 segundo, pare durante 1 segundo, volte durante 1 segundo, pare durante 1 segundo e fique fazendo isso até eu gravar algum outro código nele. Vamos ver como é que isso funciona? Uma coisa importante a salientar aqui. Tem um jumperzinho aqui perto da entrada de tensão. Esse jumper,
tem um veinho escrito nele. O que significa esse jumper? Para que ele é usado? Se você deixar com o jumper aqui, a tensão que você colocar no conector de alimentação dele ou no conector do Arduino, conector de fonte externa, vai ser compartilhada, essa tensão vai ser compartilhada. Isso quer dizer que se você tiver uma fonte, se você estiver alimentando com uma bateria ou com uma fonte de até 12 volts, você pode deixar esse jumper aqui. A partir disso, a placa de baixo, o Arduino no caso, não é muito legal, não é recomendado você usar uma tensão maior que 12 volts. Então, se você for usar motores que precisam de mais de 12 volts para trabalhar, é interessante você retirar esse jumper aqui e usar uma alimentação diferente para cada placa. Você usa para a placa de cima, para o shield motor, uma alimentação, vamos supor que você está usando um motor de 20 volts. Você põe lá uma fonte de 20 volts por aqui e na de baixo, na placa do Arduino, você coloca uma tensão mais compatível com o que a do Arduino aceita, tá? Aqui nesse caso, eu estou usando o 4WD, o kitzinho que tem 4 motores, né? Então esses 2 motores estão ligados juntos nesse canal e esses outros 2 motores estão ligados juntos nesse canal aqui. E como eu estou usando uma bateria de 7,4 volts, eu posso alimentar as duas placas com a mesma bateria. Eu também estou usando aqui um cabinho que é bem útil. Eu estou usando aqui um cabinho que é bem útil, que é esse XT60, que de um lado é o XT60 e do outro lado é um DCP4 que vai direto no Arduino. Outra coisa, se os seus motores forem consumir muita corrente, também é indicado você alimentar direto pelo conector do Shield, tá? Não mais pela Blackboard ou pela placa de baixo, pelo Arduino Uno, por causa das trilhas que tem no Arduino Uno. É mais indicado você alimentar diretamente por cima por causa dessa corrente. Mas nesse caso aqui não tem problema eu colocar por baixo, tá? Então eu vou colocar um conector na bateria e esse outro eu vou colocar nesse conector da própria Blackboard, porque a corrente aqui é aceitável e a tensão também. E vamos ver se ele faz o que a gente está esperando que ele faça. Então, ele vai para frente durante um segundo, volta um segundo, vai para frente, espera um segundo, e ele vai ficar fazendo isso até eu gravar um novo código na placa. Você pode ver que aqui as velocidades são iguais. Por quê? Porque eu setei ali no meu código a mesma velocidade nos dois. Mas nada me impediria de eu colocar velocidades diferentes, sentido de rotação diferente para cada um deles. Se você quiser um código um pouco mais elaborado, por exemplo, com aceleração e tudo mais, a gente tem na página do produto um outro código, que é bem bacana também, vale a pena dar uma olhada. Então você vem aqui na página do Shield, como já de costume, vai na documentação, né? É bacana você dar uma olhada nessa descrição, fala tudo a respeito do Shield. Na documentação também tem um esquema elétrico, que é sempre bom ter em mente, e o código de exemplo que tem aqui. Vamos copiar ele e passar para dentro do Arduino. Então, você pode ver que esse código aqui é um pouquinho só mais elaborado do que esse que eu preparei para vocês. E ele usa algumas rotinas de for para fazer aceleração, né? Então, se você tiver interesse, dá uma olhada aqui, que também não é um bicho de 7 cabeças entender isso aqui. E ele também usa uma rotina switch case para receber dados pelo monitor serial e com isso fazer o robozinho fazer alguma coisa, né? Eu vou rodar ele aqui para você entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Já gravei o código, vou alimentar. Você vai ver que assim que eu alimento não vai acontecer nada. Por quê? Ele está esperando um comando pelo monitor serial. Então eu vou entrar aqui, serial monitor, e ele já me informa lá que eu já posso mandar algum comando. Vou mandar alguns comandos que ele aceita. Ele aceita que eu envie o comando O para falar para ligar, né? Se você olhar aqui, esse comando O tá aqui nos comentários falando O for on. Então, quando eu dou um O, ele já liga os motores, tá? Um comando interessante também que você pode pegar lá para aprender a mexer com velocidade é o comando D, que é a velocidade que vai abaixar
do máximo, que é o que ele tá aqui, até o mínimo. Então eu vou dar um D aqui, ele vai abaixando a velocidade até parar, tá? E para aumentar a velocidade tem o U, que é up. Então quando eu dou o U, ele já vai começar a rodar até atingir a velocidade máxima, né? Então, para mostrar o outro sentido de rotação acontecendo, eu posso dar um F de off, e aí eu posso mudar o sentido de rotação para o sentido número 2. E aí eu vou dar um on, e eu espero que ele tenha mudado o sentido de rotação, porque eu já não lembro mais. Vou dar um on de novo, e ele vai girar para o outro lado. Então, com esse aqui, ele gira para um lado, e no outro ele gira para o outro. Você pode mudar o sentido de rotação quando você está assim? Até pode. Você está rodando para um lado, na velocidade máxima, você quer mudar drasticamente. Você pode fazer isso. O que vai acontecer? Ele vai dar um pico de corrente na sua bateria, ela vai acabar mais rápido. E não é muito saudável você fazer isso, né? Se você não precisa fazer uma inversão de polaridade brusca desse jeito, não precisa fazer, tá? Mas funciona. Por exemplo, assim, tá bom? Você vai ver que é lógico que o chip que tem aqui em cima, ele vai esquentar, né? Porque ele tá tendo que lidar com corrente da bateria passando por aqui para ir para os motores. Então é normal ele esquentar, tá? Então eu posso desligar ele aqui, ou melhor, posso diminuir a velocidade dele com um D. Agora ficou bem fácil, você viu que ficou bem fácil você controlar motores, né? Motores de pequeno porte e tal. E é interessante você saber que com esse shield aqui, você não precisa necessariamente só controlar motores. Você também pode controlar qualquer outra carga que funcione com tensão contínua e tenha uma corrente de no máximo 2 amperes. Então o que você pode controlar, por exemplo? Fita LED, qualquer tipo de lâmpada DC, desde que esteja dentro dessas condições. Relés, você pode controlar também diretamente, contator, alguma coisa assim, tá? E por aí vai. Tem uma porção de cargas de corrente contínua que você pode controlar com ele, desde que esteja dentro da faixa de tensão recomendada e da faixa de corrente recomendada também, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse shield, o shield motor 2X2A, você pode clicar diretamente aqui, ó. Você já vai ser redirecionado direto para lá, tá bom? Mais rápido. É isso aí. Até o próximo vídeo.